Pacote, fluxo e foco. Essa é a parte 2 da nossa série da melhor organização para você ter um dia mais produtivo. No vídeo passado eu falei por que você deve se organizar, como deve se organizar e mostrei a organização que eu faço para minha vida, dividindo a vida pessoal, profissional, os meus projetos, coisas que eu quero fazer um dia. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, te convido a ver o vídeo anterior no card acima antes, porque aqui é uma continuidade do vídeo anterior. A partir do momento que você aprender as coisas desse vídeo, do vídeo passado e colocar em prática, eu te garanto que o teu dia vai ser bem mais tranquilo do que ele é hoje. Falo isso por experiência própria, porque eu já estou há algum tempo testando e o resultado está sendo incrível. Depois que você aprendeu sobre as áreas de foco, sobre o talvez um dia e sobre os projetos, eu quero falar agora sobre o Jump Off the Cat, ou seja, pulo do gato para você manter esse dia organizado sempre. Vamos dividir esse vídeo em 3 grandes partes: empacotar, fluxo e foco. Imagine que seu dia é uma caixinha e dentro dessa caixinha cabem 3 pacotinhos. Cada pacotinho é uma tarefa e você vai entender daqui a pouco do que eu tô falando. Você vai ter um pacote pequeno, ou seja, uma vitória fácil. Pode ser uma tarefa administrativa ou um tempo de bem-estar pessoal, qualquer coisa desse tipo já serve. Um pacote médio que vai exigir um nível médio de energia e de foco, mas não necessariamente toda a tua atenção. E um pacote grande. Essa é a grande tarefa do teu dia. É aquela tarefa que vai necessitar um foco profundo, bastante tempo, e isso significa o mínimo de distração possível para que você consiga terminar o dia com o seu principal objetivo completo, considerando reuniões e tudo mais. É agora que você vai ter a necessidade de aplicar o essencialismo que nós falamos no primeiro vídeo. Como reduzir o teu dia em 3 atividades. Parece impossível, né? Eu falo isso porque eu tive muita dificuldade. Eu tinha coisa de 20, 30 tarefas no meu dia. Como reduzir isso em 3? Foi uma atividade muito complexa, mas que gerou um aprendizado na minha vida na hora de criar priorizações e criar projetos dentro das minhas tarefas. Comecei a entender que essas 20, 30 tarefas, na realidade elas estavam soltas, elas não estavam organizadas, elas estavam dentro de uma pasta, mas elas não estavam organizadas de fato dentro de um projeto. Por exemplo, vou soltar umas atividades aqui: limpar o chão, organizar o quarto, limpar a sala, lavar a louça, limpar o banheiro. Concordo que são várias tarefas, mas ela faz parte de uma grande tarefa que se chama fazer faxina. Foi aí que eu comecei a entender que essas pequenas atividades, elas se tornam uma grande atividade de uma mesma categoria. Então faça esse teste, se desafie a colocar o teu dia dentro de 3 atividades. Depois que você conseguiu colocar essas 3 grandes atividades, a grande, a média e a pequena, chegou a hora de você escolher em qual ordem você vai fazer essas atividades. Existem 3 metodologias que você pode seguir e nenhuma delas é certa ou errada. Você vai ter que testar para ver qual funciona melhor para você. E digo mais, qual funciona melhor para você no dia. A primeira metodologia ela é muito famosa, ela se chama Eat That Frog, ou seja, coma aquele sapo. E é a que eu mais utilizo e é a mais recomendada das 3 que eu vou citar. Essa técnica ela foi retirada de um livro super famoso com esse mesmo nome, Eat That Frog, escrita pelo Brian Tracy. Com esse fluxo, e lembrando dos pacotinhos de 3 tarefas, você vai começar pela grande atividade primeiro, depois você vai fazer a média e depois a pequena. Ou seja, a atividade principal vai ser a primeira que você vai fazer no dia e depois você vai fazendo as menores. A segunda metodologia pode ser chamada de suba a montanha. Ela muda um pouco a ordem. Você vai começar fazendo atividades de energia média, o pacote médio, indo depois para a maior e por fim fazendo a menor. E por último, existe a técnica da queimadura lenta, ou também chamada de slow burn. O slow burn você vai começar com a pequena atividade primeiro, indo depois para a média e por fim fazendo a grande. A recomendação é que você faça o Eat That Frog na maioria das vezes, terminando a principal atividade primeiro e depois fazendo as menores. Mas você pode usar as outras como alternativa. Por exemplo, se você for uma pessoa que rende melhor à noite, talvez fazendo o slow burn seja melhor, porque no final do dia você vai acabar fazendo a atividade mais longa. Isso é totalmente adaptável, faça testes e veja o que funciona melhor para você. Agora que você aprendeu a organizar suas tarefas, priorizá-las, escolher seu fluxo, chegou a hora de ter foco e fazer o que tem que fazer. Seja monotarefa.
Priorize fazer uma tarefa por vez. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro demora em cerca de 15 minutos para entrar em foco total. Então, se você ficar trocando o contexto das tarefas, você vai acabar gastando energia à toa e não necessariamente conseguindo fazer coisas ao mesmo tempo. Pegue uma tarefa, foque nela e vá até o fim. Na hora de alocar aquelas tarefas pequenas, médias e grandes, considere tempo, energia e contextos na hora de alocá-las. A tarefa pequena, por exemplo, ela tem um foco leve e ela é bem habitual, então é um tipo de tarefa que não vai exigir muito da tua mente para você fazer ela. Normalmente são tarefas administrativas, operacionais. O tempo médio dessas tarefas estão entre 15 e 30 minutos. Pode ser uma limpeza de e-mails, uma organização de arquivos, uma leitura. As atividades médias, elas exigem um foco mais equilibrado, um pouco mais analítico. O tempo médio delas está entre 45 e 60 minutos, mais ou menos. O contexto dele está mais direcionado para projetos, processos, como terminar uma apresentação, uma campanha de e-mails, uma finalização de uma apresentação, um agendamento de mídias. E nas tarefas grandes, normalmente o foco é intenso, até mesmo criativos em alguns momentos. O tempo acaba passando de 90 minutos, então são tarefas que demoram bastante tempo para a gente finalizar. O contexto é normalmente orientado à entrega, então pode ser a entrega de um projeto, escrever um relatório, escrever um artigo, editar um vídeo. Escolha um dia para você organizar a tua semana e faça os pacotinhos já. Eu organizo minha semana sempre nas segundas-feiras e eu faço 5 caixinhas, um para cada dia da semana, com 3 pacotinhos cada. E dentro desses 3 pacotinhos, um pacotinho grande, um médio e uma pequena. Final de semana, descansar, né? Aquela caixa de entrada que falamos no primeiro vídeo, ela serve para quê? No teu dia a dia, você mantém o teu foco e tudo que vai entrando de tarefas você vai colocando na caixa de entrada. No final do dia, você pega essa caixa de entrada, você entende o tamanho que é cada tarefinha daquela, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, e coloca dentro das suas áreas de foco, para depois você organizar a tua semana. Uma dica, quando você for limpar a tua caixa de entrada, aquelas tarefinhas que você puder fazer em até 2 minutos, faça ela na hora, no momento que você estiver organizando já. Não leve elas para organização, porque essas tarefinhas muito pequenas elas acabam atrapalhando o teu dia a dia. Principalmente para as tarefas grandes, é importante você ter umas pausas para você acabar ela. Essas metodologias têm ajudado muito a minha vida. Eu tenho ficado menos ansioso, eu tenho sentido que meu dia está ficando mais leve, sobra tempo muitas vezes para fazer outras coisas. E aí você pode pegar algumas atividades pequenininhas ali e tá fazendo também. Eu espero muito que essa série tenha te ajudado. E se ajudou, eu vou te pedir 3 coisinhas que não vai demorar 1 minuto para você fazer elas. A primeira é dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e colocar nos comentários o que mais transformou tua vida nesses 2 vídeos. É muito importante que você faça essas 3 coisinhas, porque o YouTube vai entendendo que esse vídeo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Então, isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado, um beijo, um queijo, até a próxima.